Olá, telespectadores da TV Aldeia. Estamos aqui hoje no programa Superando Limites para mostrar para todos vocês algo muito bacana para nossas vidas. Vamos falar hoje das questões da religião cristã. Estamos aqui com ele, Saulo. Saulo, que é de Santo Antônio de Pádua, pastor e líder no Ministério Comunidade Evangélica Restituição. Saulo, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Superando Limites. Elisiel, obrigado aí pela oportunidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos telespectadores aí que nos assiste agora. E é um prazer poder estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser algo bem bacana e bem edificante também para a vida dessas pessoas. Estamos aqui falando agora sobre a questão religiosa. Já vou iniciar falando uma situação até um pouco interessante, porque seu nome é Saulo, né? E existe Saulo e existe o Paulo, né? Apóstolo Paulo da Bíblia, que também era Saulo. Você pode dar uma palhinha sobre essa situação aí? Sim. Na verdade é a mesma pessoa, né? Mudou o nome ali. É a mesma pessoa, mudou o nome. E é uma passagem bem conhecida, né? E também, ao mesmo tempo, bem edificante, de que Saulo de Tarso, ele perseguia cristãos, né? Perseguia cristãos, ele perseguiu o povo, os discípulos de Jesus, até o dia que ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, a Bíblia diz que uma luz o cegou, né? E essa luz que cega, que Deus colocou sobre ele, com um objetivo: fazer ele olhar para dentro dele. E quando ele olha para dentro de si, ele percebe o quanto ele estava errado. Então, existe um momento na nossa vida que Deus ele vai fazer nós olharmos para dentro. Eu costumo dizer que nem sempre Deus vai mudar a situação, mas às vezes Deus vai usar a situação para mudar a gente. Então essa situação ela foi colocada na vida de Saulo para mudar dentro dele e depois mudar a volta dele. Então ele teve um encontro com Deus, a sua vida foi mudada, a sua identidade foi mudada, porque quando nós, Elisiel, temos um encontro com Deus, tudo muda. Nosso caráter muda, nosso comportamento muda, e a nossa vida muda. E na vida de Saulo não foi diferente. Alguém que perseguia o povo de Deus, agora se tornou um dos maiores pregadores e ganhadores de almas. É interessante, como você acaba de dizer, realmente. Para você que está em casa aí, de repente até ter uma Bíblia, queira constatar o que estamos dizendo, é algo muito gostoso de ouvir, entender e praticar, porque Saulo, né, Paulo depois, né, chegou a ser preso também, né? Foi preso. Ele foi alguém. Tem uma passagem na Bíblia que ele fala assim: eu carrego comigo as marcas de Cristo. Né? Ele foi preso, ele foi chicoteado. Foi condenado à morte também? Foi condenado à morte. Ele cortaram a sua cabeça. Né? E ele teve tudo para negar. Ele falou não. E um dos soldados, né, que o tomava conta dele, pegou e falou: você não tem medo de morrer? E ele disse assim: morrer em Cristo é lucro. Morrer para Cristo é lucro. Então, olha o tamanho da fé desse homem, né? Chega a me arrepiar, cara. Olha o tamanho da fé desse homem. É alguém que tinha certeza do que era. Total convicção, né? De que era. E eu costumo falar que, exemplo, ele sabia quem ele era. E olha que algo interessante. Deus não quer que você tenha. Deus quer que você seja. Aí, pegando um pouquinho da história de Abraão, quando Deus falou para Abraão, ele falou assim, ele não falou para Abraão assim, ó, e você terás uma bênção. Não, ele falou, e você vai ser a própria bênção. Porque tudo que você tem, Elisiel, você está sujeito a perder um dia. Mas quando você é o que é. E quando você ainda que você perca, você sendo quem você vai ter a capacidade, a atitude e a força de lutar para conquistar até o que você um dia perdeu. Então, Paulo é alguém de inspiração. Paulo disse, eu sei viver com pouco, mas eu também sei ter muito. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito forte. Muito forte. E estamos vivendo tempos, né, de dificuldade na raça, no planeta Terra, né? Muitas coisas vêm acontecendo e vem deixando a gente cada vez mais reflexivo sobre a vida. E o que nosso amigo aqui, pastor Saulo, está dizendo é algo para a gente refletir e analisar no nosso dia a dia como andam as nossas situações perante todo o planeta, né? Toda a situação, toda a sociedade, nossos pais, com quem estamos sendo no nosso dia a dia. De repente você é cristão também e se depara com essa pergunta: será que eu estou sendo como Paulo, como Jesus, né, que diz, né, numa passagem, seja a imagem e semelhança
né? Ele queria que fôssemos imitadores dele. Bom, para não tomar muito tempo também, vamos continuar aqui falando sobre Paulo, que eu acho uma passagem muito interessante, cara. Inclusive, teve uma parte, né? Um dos profetas de Paulo, ele era médico. Lucas, né? O grego, Lucas o grego, era médico. E algo interessante, né? Falam-se cartas de Paulo, mas quem escreve foi Lucas. Foi Lucas. Lucas que escrevia. Paulo falava e Lucas ia anotando, né? Lucas era um médico, e tem uma passagem que o cara que prendia Paulo, olha só, o cara que mantinha Paulo preso, o cara que ia matar Paulo, que ia mandar matar Paulo, teve a sua filha doente. E Paulo foi o canal de bênção para esse homem que ia matar ele a qualquer momento, falando assim, olha, eu conheço um homem que é médico que pode salvar a tua filha. Ou seja, aí entra aquela parte que Jesus nos ensina o quê? Quando alguém te bater de um lado da face, você dá o outro. Só que tem gente que é ignorante, que acha assim, quando alguém te bater aqui, você vira o outro lado para ele. Jesus não está falando sobre isso. Ele está falando assim, quando alguém te fizer o mal, mostra o outro lado para ele, faça o bem. Nossa, que bacana, cara. Quando alguém torcer para você perder, torça para ele ganhar. Olha, faça diferente. Pessoal que está em casa agora nos assistindo no seu trabalho, seja onde for, eu queria até falar o seguinte, eu tinha uma visão contrária. Agora você acabou de me enriquecer aqui culturalmente, porque eu pensava que era assim, como você acabou de falar. Vira a cara, tu apanhou, vira a cara. Não, mostre, né, mostra o outro lado. O outro lado, não mostra o seu caráter. Porque o que Paulo poderia fazer? Eu vou ser canal de bênção para esse homem que me mantém preso? Não, que a filha dele morra para lá. Né? Ou Paulo poderia fazer como algumas pessoas fazem, às vezes é a mão de Deus pesando sobre a menina. Não. Na verdade, Deus estava dando uma oportunidade para Paulo mostrar para esse homem que Paulo era muito diferente deles. Né? E Paulo vai ser canal de bênção para alguém que queria ver o seu mal. Ou seja, isso livrou Paulo da morte? Não. Mas quem conhece a história de Paulo sabe que o que Paulo fez mudou muita coisa dentro do coração desse homem. Realmente. Inclusive, quem puder estar aí buscar no YouTube, existe uma passagem, não sei se é um filme, não sei se você já viu, onde retrata Paulo nessa situação aí do médico e a filha doente. É forte, tá? Quem quiser depois dar uma conferida. E queria também citar, Saulo, aqui sobre a questão, uma passagem bíblica que até me arrepia muito. Na verdade, a maioria, todas, né, praticamente, são incríveis. Mas uma delas que me chama muita atenção, e de repente você está em casa, né? De repente um pouco distraído, você parou para assistir esse vídeo, e esse vídeo está trazendo algo para você na sua vida. E nessa passagem da Bíblia fala sobre uma guerra, né? Uma situação onde um exército não tinha, né, chances contra o outro, e no período ali, Deus enviou um mensageiro, não sei como foi, de repente pode falar melhor para mim, dizendo vai, e vai cantando, e vai louvando, e o resto é com você. É uma passagem de Josué, né? Josué substitui Moisés, e essa passagem está escrita em Josué capítulo 6, que fala que Deus ele fala para Josué, eu já entreguei Jericó nas tuas mãos. Olha que interessante, Deus fala que já entregou Jericó nas mãos de Josué, porém, Josué, você vai ter que lutar, porque muitas das vezes Deus fala assim, ó, eu vou te abençoar, eu vou te dar. Aí a pessoa às vezes acha que quer fazer isso aqui, ó, sentar, Deus falou que vai me dar, então vou esperar. Não, né? Vai cair do céu, não. Deus ele vai te dar, mas você tem que fazer a tua parte. Eu costumo falar que é igual a passagem de Moisés, né? Só para as pessoas poderem entender. Quem abre o mar é Deus, mas quem estende o cajado é Moisés. E na passagem de Josué, quem vai derrubar a muralha é Deus, mas quem vai ter que cantar é o povo. Quem vai ter que adorar o povo. Então, Josué capítulo 6 acontece isso. E qual foi a ordem de Deus? Deus dá uma estratégia, qual? Durante 7 dias, vocês vão dar uma volta por dia nas muralhas. E no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Completando a 7ª volta, os 7 sacerdotes com a buzina, né, com chifre de carneiro, que era o chofar, vão tocar. E o povo vai começar a gritar, o povo vai começar a cantar, o povo vai começar a clamar. E enquanto o povo vai clamando, o povo vai gritando, vai clamando, com a arca da aliança na frente, com o sacerdote tocando essas buzinas, Deus falou, eu vou derrubar a muralha. Só que quem está olhando de fora, ou o povo adversário que está vindo aqui ali, está pensando que o povo está o quê? Maluco. Porque você vai para uma guerra com o quê? Com arma,
Você vai para uma guerra com tanque, você vai para uma guerra com míssil, né? Com flecha, naquela época, lança, escudo. Espadas. Né? Mas o povo de Deus foi o quê? Adorando a Deus. Né? Porque existem guerras na nossa vida, você que nos assiste agora, que talvez você vai ter que enfrentar ela com espada, com lança, com arma. Agora, existem guerras na nossa vida que são espirituais, que você vai vencer como? Cantando, orando. E existem guerras também que você não vai vencer ela nem cantando, nem gritando, e muito menos com espada. Você vai vencer ela no silêncio. Tem hora que a gente vai ter que se calar para poder vencer alguns tipos de guerra. Então, Josué obedeceu à voz de Deus, clamou, e Deus deu a vitória a esse povo. Eles cantaram, clamaram, e Deus derrubou a muralha. E quando a muralha caiu, Deus está dizendo, eu fiz a minha parte, agora faça de vocês. Eles foram lá, derrotaram, e Deus cumpriu com o que ele prometeu. Jericó foi entregue na mão do povo de Israel. Olha só. Através do que Saulo acaba de dizer aqui, eu tenho uma sensação, né, de que nós temos que seguir realmente essa regra, de que Deus nos dá, Deus nos abençoa, mas nós temos que nos erguer, nós temos que ter força de vontade. Não é verdade, Saulo? Nós temos que fazer a nossa parte. Existe uma passagem na Bíblia, no início da criação, vamos falar rapidinho, em Gênesis, Deus criou os céus e a terra, né? Mas eu tenho algo aqui, talvez uma observação, que talvez poucas pessoas observaram. Deus não criou as plantas. Deus criou o céu e a terra, mas as plantas Deus não criou. Porque se você olhar para o texto, ele fala assim, ó, terra, produza erva verde. A ordem de Deus foi para a terra produzir a planta. Aí eu pergunto, tanto para você e tanto para as pessoas que nos assistem agora, um Deus que criou os céus e a terra, não tinha poder para criar a planta? E por que ele não criou? Porque Deus não vai fazer o que a terra tinha condição de fazer. Então Deus nunca vai fazer o que eu posso fazer. Entendeu? Deus nunca vai fazer o que você tem capacidade para fazer. Exemplo, uma mesa de madeira. Deus, ele tem poder para fazer uma mesa? Claro que ele tem. Mas se um homem tem capacidade de fazer uma mesa, por que Deus vai fazer? Agora, o homem pode fazer uma mesa de madeira, mas o homem não pode fazer uma madeira. Deus faz a madeira e você tira da madeira para fazer uma mesa. Ou seja, Deus atua nas causas impossíveis, onde as mãos humanas já não têm mais condição de chegar. Isso acontece muito na área da medicina. Você que está em casa, no seu trabalho, com seus amigos aí, já deve ter visto alguns dizendo, inclusive, tem um médico de APLB aqui que fala sobre isso. Chegou uma situação, né, doutor Fábio Binha, né, que ele estava na cirurgia, estava num caso grave, e ele não via mais condição, não tinha mais jeito assim na medicina ali naquele momento, mas ele falou, Deus, entrego nas suas mãos. E a partir desse momento que ele chamou Jesus para ajudar, ele mesmo parece que ele falou que a mão dele não foi ele, parece que foi uma energia suprema mesmo que atuou, e essa pessoa veio a ficar bem. Quando nós convidamos Deus para entrar na nossa vida ou no meio de qualquer situação, Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. A Bíblia diz em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, às vezes nós queremos ocupar Deus com coisas tão simples, tão pequenas, sendo que Ele tem poder de fazer muito mais. Então Deus vai fazer, meu irmão, aquilo que você não pode fazer. Então, faz a tua parte e deixa que o impossível Ele faz. É verdade. Alô, todas as cidades do Noroeste Fluminense, todo o Brasil. Estamos aqui com o Saulo, pastor Saulo, de Santo Antônio de Pádua, da Comunidade Evangélica Restituição, né? Para você que está chegando agora, já em breve você vai ver aqui no final dessa entrevista sobre o Apocalipse e muito mais. Tem muito assunto interessante para você que está chegando. E já compartilhe com seus amigos, com a sua família, no seu trabalho, porque aqui nós temos qualidade, temos o melhor para você, as melhores informações na TV Aldeia, no programa Superando Limites. Vamos dar então aqui procedência nessa entrevista que está sendo bem interessante. Confesso que estou aprendendo aqui com ele hoje. E vamos falar então um pouco sobre algumas questões, né, que todo mundo está falando agora, né? A questão mais atual, né, a polêmica da Bruna Carla. Eu não entendi muito o enredo. Você pode falar um pouquinho assim da sua opinião? O que
Sim, claro, claro. Na verdade, a Bruna Carla expressou a sua opinião a respeito, não sei de fato profundamente o que aconteceu, tá? Mas eu vou aqui deixar a minha opinião. Exemplo, nós cristãos, nós pastores cristãos, nós temos um princípio, né? Nós temos um princípio e nós seguimos aquilo que está escrito. Ninguém é perfeito. Eu tenho defeitos e eu costumo falar uma coisa assim para mim. Se o maior pecador que eu conheço não sou eu preciso me conhecer mais. Porque eu não tenho que ter tempo de ficar olhando o cisco que está no olho do irmão e esquecer de tirar a trave que está no meu. Porque hoje nós vivemos num tempo, Elisiel, que as pessoas vivem da seguinte forma. Eu vou falar algo aqui e não é indireta para ninguém, mas é algo que eu penso. O que bebe fala do que fuma, o que fuma fala do que se droga, o que se droga fala do homossexual, o homossexual fala do que se prostitui. Um falando do outro para ver, às vezes, quem fede menos. E eu preciso entender que evangelho não é isso. Evangelho é você olhar para dentro de si e reconhecer quem você é. Certo? Então, a minha opinião é o seguinte. Pode falar. Rapidinho, por gentileza, só um spoiler aqui. Você me lembrou aquela passagem onde todo mundo acusava a mulher prostituta e Jesus deu um... Exato. Quem não tem pecado aqui, né? Então, quem tem pecado aqui? Exatamente. Então... E todo mundo ficou assim, né? Meio desentendido. Poxa, realmente. Cara. E quem tampou a pedra nela? Ninguém. Por quê? Porque todo mundo olhou para dentro de si e falou, peraí, eu também errei. Eu também pequei. E a maioria e tinha homens ali que já tinha se deitado com ela também. Entendeu? Se a gente olhar para dentro da história e estudar a história, eles começaram a lembrar o que já teve gente que relacionou com ela. Apesar da figura religiosa, né, de Jesus, né, de um ser, vamos dizer assim, extraterrestre, né, porque ele não é da Terra, ele veio do céu, mas também se tornou terrestre. Tudo bem. É incrível, né, como a questão, não colocando a questão religiosa, mas a questão ética e moral de Jesus. Sim, sim. Ser incrível, né? É a questão do respeito, igual nós estamos falando aqui sobre a questão da Bruna Carla. Respeitar. Exemplo, eu conheço pessoas que são homossexual, né? Conheço pessoas e eu respeito. Agora, você respeitar é uma coisa, você amar é uma coisa. Agora, você concordar é outra coisa. E aí eu vou mais além. Toda mãe ama o seu filho. E pelo simples fato dela amar o seu filho, ela concorda com tudo que ele faz. E quando ela repreende algo que o filho está fazendo que é errado, não é porque ela quer castigar, é porque ela quer ensinar ele, quer proteger ele. Então, falando aqui, o que eu estou falando aqui é o seguinte, o que a Bruna Carla quis dizer, na minha percepção, é que ela quis passar para as pessoas o que ela acredita, o que ela defende, e ponto. E aí algumas pessoas pegaram isso e estão levando para um outro lado, e colocando ela como um monstro, né? E que não tem nada a ver. Não, eu também, eu respeito, mas eu não concordo, tá certo? Dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu leio dentro da palavra de Deus. Agora, isso não vai impedir você de ir no meu culto, você é muito bem-vindo lá, pode ir, vou te abraçar, vou te receber, vou cuidar de você, vou pastorear você e vou fazer aquilo que Deus manda eu fazer, te amar, te respeitar, que é o ponto principal. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que concordar com a escolha que você fez. Esse é um direito de cada um. O próprio Deus deixou cada um o livre-arbítrio. Cada um vai fazer o que tiver de fazer. A Bíblia fala no livro de Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Deus deixou o direito para cada um fazer o que quer. Agora, se vai agradar a Deus ou não, é uma outra coisa, uma outra história, né? Verdade. Muito verdade. Inclusive, você falando aqui da questão da Bruna Carla, me lembrou também uma passagem que aconteceu com o Cláudio Duarte. Né, pastor Cláudio Duarte. Né, sim, ele teve num programa, né, do Raul Gil e estava lá a Tami, né, filha da Gretchen, né? E perguntaram para ele exatamente isso, sobre o que ele achava. Ele falou, olha, eu tenho princípios, é o que eu acabei de falar. Eu aprendi com ele também a respeito disso também. Ele disse, eu tenho princípios, eu não vou abrir mão dele, no que eu acredito. É o que me salvou, é o que eu acredito, então ponto. E ele contou uma experiência, ele falou, eu cresci na casa, ele foi adotado, né? Ele falou, eu cresci na casa de um menino que era homossexual. Eu vestia a roupa dele, eu usava o tênis dele, que a gente calçava nesse vestia parecido. E ele falou, eu amo ele, mas eu não concordo com a prática dele. E no final da entrevista... Respeitava. Mas respeitava. E no final dessa entrevista no Raul Gil,
ele dá um abraço na Tami e fala para ela, seja bem-vinda na minha igreja, eu te amo, entendeu? Em Cristo Jesus. Pode ir no meu culto, você vai participar, entendeu? Então, eu acredito que isso que a Bruna Carla também quis passar, só que talvez ela não teve uma sabedoria em se expressar como o Cláudio Duarte se expressou, e aí ela está aí, tadinha, né, sofrendo algumas consequências. Você me lembrou de uma questão, né, onde, não sei se é bíblico, mas eu já ouvi isso algumas vezes, pessoas dizendo o seguinte, que Jesus, não sei se é ele que fala isso, mas alguém falou, que ele não veio para os achados, né, ele veio para os perdidos, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, e então é receptivo, cara, o que você está falando, tem toda a lógica. Bom, dando continuidade aqui, né, na questão dessa entrevista que está sendo bacana, você que está aí em casa, já compartilha aí com seus amigos, hein? Seu pastor, de repente, né, da sua igreja, com os irmãos. E também você que não tem religião, você que é ateu, você que é católico. Aqui estamos falando de um assunto de forma geral. Fique à vontade, tá bom? Quiser comentar, comente aqui embaixo. Já vai deixando aí um pouquinho também da sua opinião, da sua sugestão. Que estamos aqui por vocês, para que vocês contribuam conosco também. Fiquem à vontade. Olha só, Saulo, vamos falar aqui também sobre um cara que eu acho um cara interessante, né? O nome dele é Rodrigo Silva, arqueólogo Rodrigo Silva. O que você acha dele, assim? Qual a sua opinião, assim? Cara, o Rodrigo Silva, ele é uma inspiração, né? Para quem deseja conhecer profundamente a história, né? do cristianismo, a história de Jesus. Ele é um cara muito inteligente e que eu sempre quando eu tenho a oportunidade de poder assistir algum vídeo dele, eu procuro assistir porque é um cara fora de série, né? Existem pessoas aí que a gente tem que olhar e se espelhar, né? Se inspirar também. E ele é um cara que, para mim, dispensa comentário, né? Se a gente buscar aqui palavras aqui para falar sobre ele, é um cara que muito inteligente, que tem trago aí um conhecimento para as pessoas. Porque a Bíblia fala no livro de Oséias que o povo sofre por falta de conhecimento. E ele é um cara que tem trago, né? Conhecimento para as pessoas e para pastores também, para líderes também. O que eu queria dizer até em relação ao Rodrigo Silva, também aproveitar o que a gente está falando a respeito, né, é dizer que ele traz um valor intrínseco a ele, que é a humildade, cara, que ele trata a situação toda. Ele é um cara mega inteligente, né? Parabéns para ele por isso, por estar transmitindo para as pessoas que às vezes não acreditam, acham que tudo é história da carochinha, que isso nunca existiu, que isso aí foi invenção. E ele traz dados científicos sobre a Bíblia, né? Aonde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. E ele traz uma humildade, onde ele fala com várias questões, né? Fala da questão de todos os assuntos polêmicos que estamos abordando, e muito mais. E de uma forma que ele não atinge as pessoas, uma forma amigável, uma forma humilde. Parabéns para você, Rodrigo Silva, pelo seu desempenho, né? Nessa questão toda aí. Muito bom. Bom, dando continuidade aqui com Saulo, pastor Saulo de Santo Antônio de Pádua, para você que está chegando agora, da comunidade evangélica Restituição. E já em breve vamos começar a falar sobre assuntos mais polêmicos ainda e também, no finalzinho aí, o Apocalipse. Vamos lá. Estamos falando com ele aqui. Agora vamos entrar na questão até polêmica. Você que já está em casa já vai começar a ouvir polêmica agora. Pastor Saulo, existe muito falso profeta por aí? Ah, existe. A própria Bíblia vai falar, nos últimos tempos, né, surgiriam falsos profetas. E é uma coisa que as pessoas precisam entrar em alerta a respeito disso. Por quê? A gente sabe que não só falso profeta, mas existem pessoas ruins que usam de certas situações para se aproveitar. Isso em todo o meio. E na igreja não é diferente, né? E a Bíblia fala, saberás que ele é profeta se o que ele fala se cumpre. Né? Saberás que ele é profeta se o que ele fala se cumpre. Exemplo, tem pessoas que às vezes elas usam dessa situação para aproveitar das pessoas. E é um alerta, essa pergunta que você está falando aqui agora é um alerta para as pessoas, de que você precisa analisar, você precisa ver, você precisa observar a pessoa, observar a igreja da pessoa, o caráter da pessoa. Porque hoje a gente vê muito o quê? Pessoas às vezes se aproximar de pessoas ou querer fazer amizade com pessoas pelo que a pessoa tem. Né? Agora, se eu olhando para trás e crescendo no meio evangélico, na família evangélica, eu via que as pessoas buscavam amizade pelo que a pessoa era, não pelo que a pessoa tem.
Hoje, às vezes, a pessoa fala assim, vou me aproximar de fulano, porque fulano tem isso, tem fulano aquilo. Não, você tem que se aproximar de alguém pelo que a pessoa é, pelo caráter da pessoa. Né? Então, falso profeta existe muito, isso tem crescido demais. Tem visto aí pessoas sendo enganadas, pessoas sendo, né, iludidas. Então, eu tenho orado muito sobre isso, principalmente nas igrejas que eu sou convidado para pregar. Eu tenho falado muito sobre isso. Deus, ele quer abrir os olhos espirituais das pessoas, para que você possa identificar quem é e quem não é. Deus quer separar nesse tempo, né, o joio do trigo, né, quem é de verdade e quem é de mentira. E o tempo vai trazer isso, mas você precisa vigiar, né? Isso que a Bíblia fala, vigiar primeiro, depois você ora. Então, primeiro abre o olho aí e vigia. Discernimento. Discernimento espiritual. Inclusive, né, tem até curso, né? Curso de línguas. Existe isso mesmo? Então, para você ver como que as pessoas estão empenhando, né? Escandalizando o evangelho. Escandalizando o evangelho. Porque o dom, que a gente não vamos falar sobre isso, e o curso que eu vi lá, pessoas ensinando a falar em línguas estranhas. Né? Como é que você vai dar um curso de algo que é espiritual, é algo que Deus dá? Isso não se ensina. Uma pessoa chegar para mim e falar assim, me ensina a revelar, me ensina a profetizar. Isso é um dom, cara. Isso é um dom, isso é Deus é quem dá. Não tem como eu te passar isso. Você entende? Exemplo, por que Deus quer que a gente, igual eu falei, por que Deus não quer que a gente tenha, Deus quer que a gente seja? Porque quando você meu irmão, a pessoa pode comprar um sapato igual ao teu, a pessoa pode comprar uma camisa igual a tua, ela pode comprar um celular igual ao teu, mas ela nunca vai conseguir ser quem você é. Se você tem uma qualidade de fazer, exemplo, um bolo, você sabe fazer um bolo. Você pode passar a receita para a pessoa e ela fazer o bolo igual, mas não vai ter o mesmo sabor que o teu, não. Por quê? Porque a mão igual a tua, o jeito igual ao seu, ninguém tem. Isso ninguém tira seu. Você entendeu? Então, as pessoas estão levando o evangelho para um outro lado. E aí, a pessoa que leva o evangelho de uma forma séria, da forma honesta, acaba, às vezes, pagando um preço, sofrendo a consequência, devido ao falso profeta. Mas é o cumprimento da palavra. É o cumprimento da palavra. Então, a gente tem que lidar com isso e tentar se proteger aí, mediante a isso. Interessante, hein? Bem interessante aí as dicas para que você não fique, né, aprisionado em questões que podem te deixar angustiado depois. Então fique atento, analise, né, quem você está indo, como é que funciona, para que você não seja enganado. Porque Deus, né, disse para que nós fomos chamados como cabeça e não como cauda, não correto? Como cauda, é verdade. Agora eu queria retratar um assunto que é interessante, né? Igual quando eu pensei, poxa, iremos levar um pastor de uma comunidade profética num programa de TV. Geralmente, né, quando a gente pensa em pastores assim dessa linhagem, a gente remonta uma pessoa de terno e gravata, uma pessoa de sapato social. Então, eu queria trazer aqui essa questão para ele, para o Saulo. Saulo, está mudando nesse paradigma dessa questão de tem que ser assim? Me fala um pouquinho sobre isso. Hoje em dia o pastor está mais livre, né, para usar uma roupa comum, como qualquer outra pessoa, não tem nada a ver. Sim, porque que acontece? Existem dois tipos de situação. Existem dogmas e existe uma doutrina. O que é dogma? Dogma é tudo aquilo que um homem inventou, que o homem criou. Doutrina é o que está na Bíblia. Então, o que acontece? Essa questão de roupa, nada contra, tá? Nós estamos aqui falando uma questão da minha opinião, não estou aqui criticando. Né? A gente respeita pessoas que seguem esse segmento. Agora, o que a gente não pode também aqui é falar o seguinte, isso aqui vai te levar para o inferno. Igual exemplo, eu já convivi com pessoas, lidei com pessoas, que diziam que o pastor não podia usar bermuda, né? Que não podia usar uma camiseta, né? Puro dogma. São dogmas. Porque não está na Bíblia, né? Onde está isso na Bíblia? Exemplo, igual tem segmentos que não podem, exemplo, uma mulher não pode fazer uma maquiagem, não pode, né, usar um brinco, não pode pintar uma unha. Onde está isso? Aí as pessoas pegam, aí tem alguns que pegam uma passagem do livro de 2 Pedro, quando Pedro fala para as mulheres dos escravos, que elas vão olhar para as mulheres, das pessoas que eram consideradas donos deles, e vão ver as outras mulheres com joia, com brinco. E Pedro vai virar para essas mulheres dos escravos e vai falar assim, ei, não atentam para isso, porque Deus está preocupado com o quê? Com o seu coração. Mas o que Pedro estava querendo dizer para elas? Não estava dizendo que usar aquilo ali era errado. Está dizendo que aquilo ali não é a prioridade. A prioridade de Deus é o coração. Não é o que está por fora, é o que está por dentro. Então, são dogmas. E hoje a gente está vendo que isso está começando a ser quebrado.
um padrão religioso, né? Um sistema religioso está começando a ser quebrado mediante a mudança de tudo, né? Então, eu particularmente, dificilmente, se você for num culto meu, quem já foi sabe, vai meu de paletó, gravata, porque é uma coisa que é uma opção minha, eu não gosto. Sim. Tá? Mas existe ocasião que eu preciso ir num casamento, por exemplo, talvez eu vou estar. Numa ocasião especial, talvez eu vou estar. Mas eu prefiro estar mais à vontade mesmo, uma calça jeans, um tênis, uma blusa social, uma blusa polo, depende da situação. Interessante até falar, até um pouco assim, abrir uma aspa rapidinho nesse assunto, falar sobre a questão da programação neurolinguística. Porque geralmente quando você olha o cara de terno e gravata, você até fica um pouco receoso para chegar perto daquele cara, que aquele cara, pô, ou é um cara importante, ou ele é um pastor, e a pessoa já fica até meio receosa. Agora vê um cara assim, qual o Saulo, normalzão e tal, pô, eu vou chegar, vou bater papo com o Saulo. Aí do nada o Saulo conversa comigo e começa a falar de coisas interessantes sobre Deus que eu nem imaginava que ele era pastor. É ou não é? Mas exatamente, mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, Eliseu, que nós somos o sal da terra. Você já experimentou colocar uma pitada de sal na boca? Quando você coloca uma pitada de sal na boca, o sal te provoca sede. Verdade. E a Bíblia fala que Jesus é a água. Ou seja, eu não estou aqui para te salvar. Eu estou aqui para te provocar sede, para te levar até um homem que salva. Eu estou aqui para te provocar sede, para você querer beber a água que o homem é, que Deus é, que Jesus é. Então, exemplo, nós somos luz em meio às trevas. Como que eu vou ganhar alguém que não conhece a Jesus se eu não estar ali? Igual a Bíblia fala que Jesus sentou na mesa com os escarnecedores. Né? Jesus sentou. Jesus não fez o que eles faziam. Mas ele esteve no meio deles. Para quê? Para mostrar para eles um outro lado. A diferença, né? A diferença. Você entende? Exemplo, igual eu, quando às vezes eu tenho tempo, eu gosto de jogar um futebol, eu estou ali com meus amigos. E, exemplo, isso não acontecia nesse time. Isso não, eu estou até com um boné do time aqui, da Ponte da Amizade. Isso não acontecia. Hoje, todo jogo, antes da partida, o pastor Saulo vai orar. Depois da partida, o pastor Saulo vai orar. Então, de uma forma indireta, essas pessoas estão sendo evangelizadas. Você está entendendo? Você me lembrou até o filme, até o último homem aqui da oração. Entendeu? Sim. Então, sim. tipo assim, de uma certa forma, eles estão sendo. O sal está provocando uma sede neles. Entendeu? Sim. E aí alguns começam a me seguir no Instagram, outros começam a seguir a igreja, outros. Eu tenho jogadores lá que jogam comigo que hoje pertencem à minha igreja. Você entendeu? Então, tipo assim, outros já visitaram, hoje acompanham. E o respeito acontece, entendeu? Tem uns lá que não são evangélicos, mas me respeitam e querem oração. Você entendeu? Então, eu acredito que Deus ele tem levantado uma nova geração de pastores, de pastoras, de ministros da palavra de Deus, de jovens, para fazer a diferença. Entendeu? E contra esse sistema religioso aí, quebrar alguns paradigmas aí. Muito bem, muito bem. Olha, realmente está sendo um assunto muito interessante. Pode comentar aqui embaixo, para você que está chegando agora. Estamos aqui com Saulo, o pastor Saulo, líder do Ministério Comunidade Evangélica Restituição em Santo Antônio de Pádua. E agora vamos entrar falando sobre essa questão do seu ministério. Como é que é, pastor? Como é que tem quanto tempo? Como é que funciona? Então, o meu ministério em si, né, a Comunidade Evangélica Restituição, ela vai fazer 5 anos agora, dia 24, né, de julho. Inclusive, aproveitar e convidar todo povo aí para poder estar conosco. Vai estar conosco a cantora Vitória Souza, vai estar conosco o cantor mirim Isaac Marins, cantor Gênesis Herrera, vai estar uma turma boa aí, vai ser uma linda festa. Também. Vai ser benção. Vai ser benção. E vai fazer 5 anos o nosso ministério. Nós somos do Ministério Profético. O que é um Ministério Profético? É um ministério de dons espirituais. Libertação, revelação, palavra principalmente, né? E nós estamos aí a fazer 5 anos, pregando a palavra, e nós acreditamos no dom espiritual, que vem através da palavra de Deus e da revelação, né? A ponto de nós orarmos por pessoas e Deus falar com pessoas coisas profundas. A Bíblia diz, em Amós, capítulo 3, versículo 7, e o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os teus servos e os teus profetas. Em Daniel capítulo 2, versículo 22, fala que e Deus revela o oculto, escondido e secreto, porque Ele mora na luz e conhece até quem está em trevas. Então, nosso ministério é exatamente isso. Revelação, profecia.
É a ponto de a pessoa chegar num culto, e nós estivemos ali orando ali pela pessoa no meio do culto, e Deus tomar em profecia o Espírito Santo, e a gente olhar para a pessoa e revelar coisas profundas, revelação muitas das vezes de nome da pessoa, de documento da pessoa, coisas que acontecia no passado e que estava muito oculto. Mas Deus, como eu falei, Deus está trazendo isso novamente, esse novo avivamento para dentro das igrejas, e nosso ministério é voltado muito para isso. Saulo, de acordo com o que você está dizendo, todo mundo em casa aí deve estar assistindo agora. Alguns já são até cristãos, já convictos e já conhecem, né, o trabalho de um pastor assim, nessa situação. Mas eu fico pensando comigo, como que é incrível, né? Como é que é ter um dom espiritual? Fala para mim, como é que é isso? Então, É difícil ter? Como é que faz para ter? Exemplo, existe alguns meios, vamos dizer assim, não sei se seria a palavra correta, mas para as pessoas entenderem, você me entender. Dom é dom. Não tem esse negócio de aprender, não. Não tem. É uma questão de Deus, tem né? como você ter ele, e eu vou chegar lá. Agora, exemplo, pastor, meu irmão, é chamado. Exemplo, a gente estamos aqui hoje e você está conversando com um pastor. Mas você me pergunta assim, ô Saulo, você queria ser pastor? Não queria. No entanto, meu sonho era outro, jogar futebol. Tanto que, quando eu posso, eu jogo. É uma coisa que eu gosto. E que era o que eu queria. Mas eu tenho um chamado. E aí, quando você tem um chamado, você consegue fugir até um certo ponto. Mas quando você tem um chamado, uma hora Deus vai te pegar. Não tem jeito. E foi o que aconteceu comigo. Você entendeu? E essa questão de chamado aí, de repente tem alguém que está assistindo aí agora esse vídeo, aqui no nosso programa, e está pensando, gente, aconteceu alguma coisa comigo no passado. O que te levou a acreditar que você tinha um chamado? Você recebeu alguma revelação? Como é que foi isso? Então, desde novo, quando eu tinha 7 anos, eu recebi uma profecia. Só que eu falei que não. Entendeu? Deus usou alguém e falou assim, olha, você vai ser um dos grandes pregadores desse país. E eu falei, eu não quero jogar bola, eu vou ter que jogar. Em 2010 eu estava de férias, jogava no Friburguense, e aí vim para a Pado de férias, fui brincar de pelado, que a gente fala, né? E aí eu tomei um chute na barriga, eu perfurei o baço. E eu tive que fazer uma cirurgia. E o médico falou assim, ó, futebol você esquece. 2 meses e meio depois, 3 meses e meio depois, eu voltei a jogar. Fui para São Paulo, fiquei em São Paulo. Joguei um tempo lá no Mirassol. Voltei, joguei no Teresópolis, disputei o Carioca Série B e C. E aí, eu num culto, irmão, Deus falou comigo. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dentro do banheiro da igreja. Minha primeira experiência com Deus, primeira vez que eu ouvi a voz de Deus assim, fui dentro do banheiro da igreja. Deus falou comigo assim, até hoje você viveu o teu sonho, agora você vai viver o meu. Isso, a mesma coisa que eu estou te ouvindo aqui, da mesma forma que eu estou te ouvindo aqui, eu ouvi a voz de Deus. E as pessoas batiam no banheiro, achando que eu estava passando mal lá dentro. Que eu chorava e a pessoa ouvindo. Saulo está passando mal. Eu falei, não. Saulo, você ouvia a voz? A voz de Deus eu ouvi pela Como é que é a voz? Dá para explicar ou isso Cara, não é explicável? É grossa? É uma voz que ao mesmo tempo ela é firme, ela é suave, sabe? E eu ouvi a voz de Deus falando para mim, até hoje você viveu o seu sonho, agora você vai viver o meu. Eu achei que eu estava ficando doido, porque eu falei, gente, eu estou ouvindo coisa. O que é isso aqui que está acontecendo dentro desse banheiro aqui? E aí eu tentei sair do banheiro, e Deus falou, volta. Eu sentei a tampa do vaso assim, sentei. E eu cheguei na segunda-feira e falei, eu parei. Entendeu? E desde lá para cá, Deus foi me dando direção de buscar, e Deus tem me aperfeiçoado o dom, né? Entendeu? Deus é incrível. E aí eu comecei a buscar e Deus me deu o dom, né? Me deu o dom. 1 Coríntios fala, 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre buscar os dons espirituais com zelo. Eu comecei a buscar e pedir a Deus. E um grande ponto, talvez tem pessoas agora que têm ministério, pastores, missionários, ou que tem um chamado pastorado e fala assim, olha, eu quero ser usado por Deus. E essa pessoa fala assim, ela pode ser? Claro que pode. Porque Deus ele quer usar. A Bíblia fala que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Então você pode ser usado por Deus, sim. O que você tem que fazer? Renunciar e buscar. Buscar a Deus, clamar ao Senhor. E Ele pode te entregar o dom como Ele me entregou. Só que tem uma coisa. Você quer o dom? A primeira coisa que Deus vai te perguntar. Para quê e por quê? E quando eu orei a Deus e fiz um voto com Deus, para Ele poder me entregar o dom, e eu falei para Deus, eu quero abençoar pessoas, eu quero ajudar a pessoa. Eu não quero por dinheiro, eu quero frutificar, eu quero florescer, eu quero ser canal de bênção para outras pessoas. E o maior
a maior riqueza que eu tenho juntado é eu andar no centro da minha cidade, ou eu ir em lugares e receber o carinho das pessoas, sabe? Aconteceu uma experiência comigo agora, recentemente eu estava em Macaé, e eu saí do culto, me levaram para jantar no restaurante, e a mulher veio me servir, e eu jantando ali, na hora que ela veio com a salada, na hora Deus falou comigo, me deu a vida da mulher toda. Eu levantei e falei, posso ser profeta para a senhora? Ela falou, pode. E eu coloquei a mão nela e comecei a falar para ela coisas que só ela sabia. Tem um vídeo, a gente até publicou agora nas nossas redes sociais, no Facebook da igreja. E Deus começou a falar com ela coisa que ela viveu com 16 anos de idade. Né? Ou seja, muitos anos atrás. E eu nunca tinha visto ela, eu estava jantando num restaurante que me levaram. E no final eu pergunto para ela, eu estou falando alguma mentira aqui? Ela falou, não, é tudo verdade que você está falando. E foi uma experiência, tipo assim, muito incrível. Quando Deus quer falar com alguém, ele não escolhe hora nem lugar, não. E como é que você se sente assim? Porque, por exemplo, Deus mandou você dizer para uma pessoa alguma coisa. Você sente você sente o quê? Você sente medo, coragem? Você tem convicção? Você tem certeza do que você está falando? Ou é algo que é aleatório assim? Você está recebendo aquela mensagem como se viesse de outro planeta? Exemplo, tudo é o tempo. Né? No começo, não é que eu tinha dúvida de que era Deus. Eu tinha medo. Né? Porque é novo, é algo novo. Sentia medo. Porque o que acontece? Exemplo, você está ali, você está diante de uma pessoa, eu não conheço a pessoa. E aí, do nada, você começa a receber dizendo assim, uma informação da vida da pessoa. Você tem em algum lado meu, tinha medo de dizer assim, meu irmão, vou falar isso para essa pessoa mesmo, mas a fé, ela te impulsiona a você falar. E aí o tempo foi me amadurecendo e hoje não. Hoje natural. Acaba sendo natural, né? A gente tá ligado com Deus ali a todo momento e acaba sendo natural de Deus pegar e falar, eu quero falar com essa pessoa. Então o que eu tenho que fazer é basicamente o quê? A ficar ligado nos sinais que Deus vai me dar. Você entendeu? Exemplo, já teve vezes de acontecer. Exemplo, aconteceu agora, há um mês atrás na minha igreja. Eu olhei para uma mulher, não conhecia ela, e eu peguei e Deus começou a fazer eu me lembrar da minha vida. Eu olhando para ela e eu lembrando tudo que eu passei. A dificuldade que eu encontrei no ministério, as perseguições que eu passei, que eu passo até hoje, sobre o meu ministério. E no final Deus falou assim, Deus falou o meu nome, Saulo. Eu virei para ela e falei assim, olha, Deus, olhei para a senhora, Deus está me fazendo lembrar a minha história, e falando que o mesmo Deus que está me honrando hoje, é o Deus que vai honrar alguém da família da senhora. E a mulher começou a chorar. E eu falei assim, eu não sei por que Deus está falando agora no meu ouvido o meu próprio nome, Saulo. E ele está falando que vai honrar alguém. E a mulher começou a cair de joelhos, chorando. E eu falei assim, por que a senhora está chorando? Ela, não, porque meu filho chama Saulo também. Forte. Então, tipo assim, uma coisa que não Estou arrepiado aqui. Não tinha tanto, tipo assim, sentido, vamos dizer assim, porque eu não estava entendendo por que eu estava lembrando da minha história com uma pessoa que eu não conhecia. E exatamente era o filho dela. Você entendeu? Então, tipo assim, é algo que a gente tem que estar, claro, ligado e ficar ligado nos sinais daquilo que Deus vai fazer. E essa experiência de Macaé, para mim, até hoje, foi uma que eu vivi, que eu não tinha vivido ainda. Dentro de um restaurante, Deus falou para a mulher chorou, e tinha algumas pessoas lá que ficavam, tipo assim, espantadas do que estava acontecendo, porque sabia que eu não conhecia, eu não sou dali, né? Sem entender nada. Sem entender nada. E Deus purinho na terra. Então, Deus ainda fala. A maior riqueza que eu carrego hoje, e que eu quero carregar, é o respeito das pessoas. E aonde eu tenho ido, para você ter uma ideia, Além Paraíba, Estrela d'Alva, então, o carinho das pessoas por mim, muito grande. Além Paraíba agora, então, cara, aonde eu tenho ido, eu tenho recebido esse carinho. E para mim, de verdade, não tem dinheiro que compra isso. Eu queria aproveitar esse momento aqui, me viu uma lembrança, uma vontade de mandar um forte abraço para a Késia Ferreira, cantora lá da igreja Digno Estes, de Rio das Ostras. Parabéns aí, todos dessa igreja abençoada por Deus, que conceda muita saúde, disposição espiritual para todos vocês aí que estão fazendo esse trabalho aí em Rio das Ostras. Voltando aqui a falar com o nosso amigo Saulo, nossa, muito forte agora chegando ao final da entrevista, que eu fiquei arrepiado. Isso tem algum sentido essa questão de ficar arrepiado às vezes em alguns momentos? Sim. Eu acredito da seguinte forma, tudo existe um propósito. Nós estamos falando aqui sobre algo espiritual.
E o ambiente aqui já se torna um ambiente espiritual pelo simples fato de nós estarmos falando sobre isso. Eu creio, Deus está em nosso meio. E falando com essas pessoas, como Ele está falando com você, como Ele está falando comigo, como Ele está falando ao coração de pessoas agora. Entende? E é exatamente o que nós precisamos falar para essas pessoas. Deus tem uma saída para você. Ainda existe uma solução para a sua vida. Talvez tem pessoas agora que estão enfrentando depressão. Talvez tem pessoas agora que estão enfrentando ansiedade. Talvez tem pessoas agora que estão diagnosticadas com câncer. Eu vivi uma experiência recente, várias. A gente, vamos falar aqui, são várias. Elisângela, ela mora no bairro Gabri, mãe da Marília Cecília, que trabalha hoje no hospital, na assistência social, não lembro agora. E ela tinha acabado de sair do hospital de Muré com câncer de mama. Ela saiu e foi direto para o culto. Ela estava com o envelope na mão, eu não conhecia ela. Quando ela chegou no culto, ela ficou lá na parte final. A hora da revelação é sempre no final. Primeiro a gente prega a palavra. E Deus me revelou para ela dizendo assim: esse envelope está na tua mão aí agora, é um resultado de um exame. Só que Deus vai mudar o quadro desse exame. E ela pegou o exame e falou assim: eu fui diagnosticado com câncer de mama. O exame está aqui. E eu falei para ela assim: só que Deus está me falando que com 90 dias Ele vai te curar. E ela acreditou, porque não adianta também eu falar e a pessoa não acreditar. Passou 86 dias. 86 dias. Ela foi e contou o testemunho. Tem gravado o testemunho dela. E ela contou o testemunho. Não tem mais o câncer. A quem você atribui isso? A Deus. Somente Deus pode fazer isso. Isso. Não é você, não é a comunidade evangélica? Está em mim, mas não é meu. Eu apenas sou um canal de bênção. Eu tenho um defeito como qualquer outra pessoa aí. Eu tenho um defeito, eu sou igual a todo mundo. Todos nós temos defeito, somos seres humanos. Mas Deus me concedeu uma missão, né? Ser um porta-voz dele. O que é um profeta? Profeta é voz de Deus perante o povo. Sim. Então não é a igreja, é Deus que faz isso. Só Ele pode fazer. Senti até no meu coração, no finalzinho dessa entrevista, fazer uma oração para Claro, com certeza. Muito bom. Olha, gente, que bacana, né? Toda essa conversa aqui nos deixa, né, cativados por falar mais de Deus e entender coisas que não são da terra, coisas que estão no nível espiritual, porque se você analisar talvez a física quântica, você vai começar a perceber que tudo é energia, né? E Deus também é energia, né? Sim, sim. Tudo é pela fé. Você quer ver uma coisa? No mundo da ciência, no mundo humano, o homem tem 5 sentidos. Não é isso? Sim. 5 sentidos. Você fala, você ouve, você vê, você sente, né? Você toca. Agora, no mundo da fé, você só tem um. No mundo da fé, você só tem um. Por quê? Porque pela fé você vê. Pela fé você ouve. Pela fé você toca. Pela fé você sente. O mundo da fé, o mundo carnal humano, são 5. O mundo da fé só é um. Pela fé você vê, você toca, você sente, enfim. Então, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus e tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Já aconteceu, aproveitando que citamos aqui essas questões, aproveitar aqui, já aconteceu contigo alguma vez, Saulo, de acontecer alguma obra assim de libertação muito forte? Você se recorda de alguma coisa? Sim, eu tenho vários aqui em mente, porque, exemplo, a quinta-feira é um culto de trabalho de libertação, onde nós jejuamos, né? Fazemos o jejum, consagramos a nossa vida, e nós vamos para o culto, eu costumo dizer, para a guerra mesmo, onde nós oramos por libertação. Encontramos pessoas ali que são vítimas de obra de bruxaria. Por quê? A gente temos que ter a consciência de que o mal existe. O mal existe. Assim como existe pessoas que torcem, que querem o bem, existe pessoas que querem o nosso mal. E existe pessoas que fazem trabalhos espirituais para destruir a vida da outra pessoa. E nós recebemos pessoas assim. Teve um caso de uma pessoa que deve ter mais ou menos quase 1 ano, que foi algo que me marcou meu ministério, que ela manifestava o espírito dentro de casa. Pra você ter uma ideia, esse espírito ele dominava tanto essa moça, eu não vou aqui falar o nome para não expor, que ao varrer a casa, o espírito manifestava, ela não podia nem varrer a casa. E esse meu amigo, ele me procurou, uma pessoa, na verdade, ele se tornou meu amigo depois disso, pedindo ajuda. E eu fui, começamos um tratamento espiritual, porque existe um tratamento espiritual. E aí começamos a orar e tal. E ela começou a ir na igreja, né? E o demônio, vamos dizer assim, manifestava nela de uma forma, pra você ter uma ideia, ninguém conseguia segurar a mulher. Juntava 4, 5, 6 obreiros, ninguém segurava ela. Mas na autoridade do nome de Jesus, a gente repreendia e o demônio obedecia. A Bíblia fala que
Para isto, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Deus deu autoridade ao homem para poder expulsar o demônio. Né? O próprio Jesus expulsou, o discípulo expulsou. Então, foi uma experiência de que ela vivia mais de 10 anos com esse processo. E com 3, 4 meses aí, a gente fazendo um tratamento espiritual nela. Hoje ela está liberta, leva uma vida normal. E graças a Deus não sofre mais isso. E tantos outros. Teve uma menina de 10 anos que manifestou há 2 meses atrás no culto. 10 anos. E Deus só me revelou para ela, falando assim, eu comecei a orar, e eu falei para a mãe dela, eu falei assim, você está com quem, minha filha? Ela pegou e falou assim, eu estou com a minha mãe. Eu falei, mãe, você está sofrendo um problema com a sua filha? Ela falou, estou. Todo arrepiado. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, é porque a gente tem vídeo, a gente grava, a gente não posta tudo, porque tem coisa que a gente não pode postar para não expor a pessoa. Sim, certo? Sim. E a gente não está para expor ninguém. Quando eu coloquei a mão na cabeça da menina, a menina manifestou. Eu falei assim, essa briga que você está tendo com ela não é ela. E eu falei assim, para eu saber que é Deus é quem fala, ela está se cortando todo dia. Ela estava de vestido, ela levantou um pouquinho o vestido assim, a perna dela assim, ó, toda cortada com faca, com estilete. 10 anos de idade. Eu que trabalhei, né, ainda trabalho na área de saúde há mais de 8 anos, eu vejo muito esses casos de crianças jovens, e a cada vez parece que está mais à tona a questão de jovens se cortando, jovens tentando suicídio. Talvez tenha alguém que está nos assistindo agora, uma mãe, que um tem pai, um filho. Que tem um filho que está assim, que não quer sair do quarto, só fica trancado, que não quer mais se arrumar, que está vivendo o princípio da depressão. A gente sabe que existe, com certeza, aí psicólogo, psiquiatra, mas se o trabalho espiritual não entrar, a ciência não vai resolver. E eu queria completar o que o Saulo está dizendo com algo incrível. Vou contar resumidamente para não tomar muito tempo do programa. Eu passei por isso, na minha família. E não foi 1 ano, não. Foram 5 anos de luta. Médicos caríssimos, medicamentos caríssimos, e nada dava jeito. Até que eu parei e pensei, tem que ter algo a mais. Falta alguma coisa aí. E quando eu comecei a buscar, falei, não, é Deus, tem que ser Deus. Deus tem que estar no negócio, não tem jeito. E através disso, aconteceu uma libertação incrível que eu não acreditava que ia acontecer. Para mim, aquela situação ia se pendurar, porque a pessoa tomava um monte de remédio, não aceitava tratamento e ficava durante muito tempo em estágios assim, que ao meu ver não era natural, não era só o problema mental, mas algo a mais. Eu nunca pensei que essa pessoa fosse se curar, que chegaram a dizer para mim assim, pode fazer uma carteirinha para ela, que ela vai ter que, né, ela é uma pessoa especial, ela é uma pessoa que tem esse problema, esse transtorno, e ninguém mais assim acreditava muito, né, na cura. Hoje essa pessoa trabalha, hoje essa pessoa vive uma vida normal, e hoje essa pessoa, para mim, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci. Então, existe uma saída, existe uma solução. A gente tem casos lá na nossa igreja de pessoas que entraram dependendo de remédio, pessoas que estavam com depressão. Teve um senhor agora, contou, ele viveu um milagre agora, há 7 anos que ele andava de muleta. Há 7 anos que ele andava de muleta. E ele não seguia nenhuma igreja, ele começou a ir lá, 7 anos de muleta, nós oramos por ele, e hoje ele não usa mais muleta, se batizou e hoje ele pertence à nossa igreja. E fora os outros casos, dessa menina mesmo de 10 anos, outros casos a mais também de libertação. Então, talvez você que está aí nos assistindo agora, conhece alguém que está passando por esse problema, procura uma igreja bem próxima a você, não precisa ser a minha, procura uma igreja que você sinta Deus nela, que você veja Deus nela, e procure ela, vai buscar, pede ajuda de um pastor, um líder religioso, né, seja católico, seja cristã, procure, e eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra e vai mudar aí a história da sua família. Muito bem, muito bem. Eu tenho sensação, posso falar? Sim, Me veio claro. o coração de dizer isso. Eu tenho a sensação que Deus está tocando em alguém, talvez, que está assistindo esse vídeo. Tenho certeza disso. Você tem? Certeza. Eu também senti. Porque, então tem gente que está sendo tocado, está sentindo a vontade de, opa, existe outra chance, existe uma forma de, né? Existe uma saída, né? Saída. Porque a Bíblia fala a história de uma mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia. E a Bíblia fala que ela se padeceu de todos os médicos. Ou seja, ela procurou especialista e ninguém resolveu. E certo dia ela ouviu falar de Jesus, como essa pessoa está nos ouvindo agora e nos assistindo. E ela foi lá e tocou. A Bíblia fala que ela disse assim, se eu somente tocar, eu serei curado. E tantas pessoas, né, dezenas de pessoas, encostando, Jesus, encostando. E ela chegou, né, pum. A fé dela. E depois Jesus parou tudo que estava fazendo e falou assim, alguém me tocou. Aí o discípulo falou assim, peraí, mestre,
Tipo assim, você tá de brincadeira, né? Uma multidão dessa aqui, se eu perguntar quem te tocou, todo mundo te toca, todo mundo quer te tocar. Ele falou, não, eu senti um toque diferente aqui. Porque de mim saiu virtude. E quando Jesus fala isso, ela se identifica e diz, foi eu que te toquei. E quando ela vai reparar, o sangramento que estava sobre ela já não está mais. Porque quando ela tocou em Jesus, tudo aquilo que era enfermidade caiu por terra. Então nós convidamos a você, neste momento, a querer tocar em Jesus, a querer receber Jesus na tua casa, a querer se aproximar de Jesus, querer se aproximar de Deus. Não olha para o homem, não. O homem é falho. Não olhe para o lugar, não. O problema nunca foi o lugar, sempre foi as pessoas. Não olhe para as pessoas, não. Olhe para o centro, que é Jesus. Olhe para Deus. Ele sim é perfeito. Ele sim jamais vai te decepcionar. E se você olhar para Ele e tocar nele, certamente você será curado, você será abençoado. Muito bom. Estamos chegando já, infelizmente, né, ao final da nossa entrevista com o pastor Saulo de Santo Antônio de Pada, cidade que eu amo muito, não só como todas da região aqui, mas, né, daria para a gente continuar aqui talvez o dia inteiro, porque é assunto que não para, assunto que, né, vai se remontando a mais e mais assuntos, porém nós temos um tempo, então nós temos que respeitá-lo também. Mas vamos concluir aqui falando assim rapidinho aqui da questão dos projetos, né? A igreja tem projetos sociais também? Sim, nós temos um projeto há 5 anos, né, vai fazer 5 anos, na verdade, desde quando começou o ministério, ajudar pessoas carentes, né, famílias com cesta básica, né, até mesmo às vezes com remédio. Né, temos a festa das crianças que nós realizamos todo ano em outubro. Nós fazemos uma festa para as crianças com parque de diversão, distribuição de brinquedos, sorteio de bicicleta, com pipoca, algodão doce. E agora vai para o 3º ano, nós vamos fazer esse ano também, né, dos 5 anos, tem 2 anos que a gente faz, que é o Natal Solidário, né, que também distribui, né, alimentos no dia do Natal e essas coisas. Posso falar? Pode sim. Para você que de repente também sentiu no coração de estar vendo esse projeto de perto, que o pastor acaba de dizer, pode procurar, né? Pode. Ele sim. daqui a pouquinho vai falar o telefone aqui dele para de repente você sentiu no seu coração de conhecer como é que funciona, que ele de repente te ajudar de alguma forma. Sim. Né? Talvez a pessoa, tanto para a pessoa que talvez queira ajudar, ou para alguém que está precisando de ajuda. Exatamente. Né? Pastor, eu estou desempregado, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de alguma ajuda. Nós estamos aqui para ajudar de alguma forma. Muito bom. Bom, né? Estamos chegando aqui ao final. Eu queria fazer uma pergunta assim, pastor, essa é questão opinião mesmo própria. Vida em outro planeta. Vida em outro planeta. Sim ou não? Ou não tem jeito de falar? Não, sim, tipo assim, naquilo que eu acredito. Eu estou dizendo, todos nós temos defeito, falha, e ninguém sabe tudo. A gente vive no meio, eu costumo dizer assim, as pessoas se aproximam de mim ou para me ensinar, ou para aprender comigo. Ninguém se aproxima de ninguém por acaso. Então, é uma coisa que eu acredito, daquilo que eu creio. Vida em outro planeta, para mim, fora de cogitação. Eu acredito no céu e no inferno. Entendeu? É o que eu creio. Céu e inferno. Deus, né? Jesus, o Pai, a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E os demônios lá. É nisso que céu e inferno. É nisso que eu acredito. Tá? Que aquele que fizer o que é certo, aquele que se colocar no caminho do justo e seguir a Jesus, certamente vai morar com ele um dia na glória. E quem buscar um caminho errado, um caminho de coisas erradas, felizmente vai seguir para o outro lado. E também queria dizer o seguinte, você que disse, né, que busca muito, né, para lubrificar todo esse sistema de bênçãos, de unção de Deus, a pessoa tem que buscar, né? Tem que buscar. E você disse para mim anteriormente, até te perguntei, você sobe monte? Sobe, né? Sim, teve uma campanha que eu fiz que mudou meu ministério espiritual, foi quando eu fiz 30 dias no monte, novembro de 2019. Fiz o mês de novembro todinho. Os 30 dias de novembro eu subi um monte, me sacrificando, fazendo jejum também. Tudo isso para mim, né? Se fortalecer, para que Deus me desse esse discernimento, né? Espiritual. Já abri mão de comer coisas. Igual agora, eu estou num propósito, né, da barba, que só vou poder tirar a barba, cortar a barba só em outubro. É um voto que eu fiz. Né? Há um pedido especial a Deus. E eu só vou poder, né, fazer a barba bonitinha, né? Só a partir de outubro, porque eu preciso renunciar, eu preciso me sacrificar. Eu já tenho mais do que eu mereço. Deus já faz através da minha vida mais do que eu mereço. Mas a minha vontade de querer ter mais, de querer ser mais, não por ambição,
mas para querer alcançar mais vidas, isso me leva a buscar. Eu não posso me acomodar. Entendeu? Eu preciso a cada dia mais, é aquilo que eu estou falando, a cada dia mais buscar para diminuir a cada dia mais os meus pecados, os meus defeitos, cada dia mais me purificar de Deus. Então tem que buscar. E no dia que eu parar de buscar, eu vou continuar, talvez, pregando bem, me expressando bem, falando bem. Mas você não vai ver mais pessoas ser libertas, você não vai ver mais revelando, você não vai ver mais milagre acontecendo. Porque o milagre acontece através da busca. Aproveitar aqui também para falar uma curiosidade sobre o meio cristão evangélico, especificamente dizendo. Muita gente não sabe disso, mas no meio evangélico acontecem coisas assim interessantes. Por exemplo, você já teve a experiência de estar subindo um monte desse assim e ver acender alguma coisa, assim, ou você... Eu já vi pessoas dar um depoimento a isso. Uma experiência que eu tive, não de acender assim, eu nunca tive. Uhum. Tá? Mas eu tive uma vez, estava eu e uns jovens, que a gente estava preparando eles para poder viajar comigo, fazer agenda comigo, então eu sempre levo alguém para estar na intercessão ali, porque é um peso espiritual, uma carga espiritual que a gente acaba carregando, né? E aí, nós estávamos no monte, orando, aí começamos a cantar e tal. De repente começou você via como se fosse uma luz assim, passando, né, no céu assim. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, você viu? Outro falou assim, não vi não. A gente começou a querer ver e não via. Não conseguia ver mais. Aí quando a gente começou a cantar, de novo, orar de novo, daqui a pouco passava. E aí daqui a pouco todo mundo começou a ver aquilo. Quando a gente pegou o celular para querer filmar aquilo, não passou mais. E não tinha nada a ver com uma estrela cadente. Não tinha nada a ver com estrela, não tinha nada a ver com luz de carro, nada daquilo. Em cima do monte mesmo. Cara, em cima, era próximo, então. Era próximo, assim, passando assim, aquela luz assim. Tipo uma carruagem de fogo? Era, tipo, como se fosse uma luz. Assim, parecia ser alguma coisa de uma luz de aquelas luzes de show, né? Só que não tinha nada daquilo perto ali, não. Você via realmente que era algo espiritual, né? Sim. E aí todos os jovens ali acabaram vendo aquilo ali, que ele ficou marcado na minha memória, na memória do jovem ali. Quando a gente foi filmar para ver, vamos filmar, para mostrar às pessoas. Aí já era, passou. Tem coisas, tem mistérios, né? Agora vamos falar então, para finalizar aqui, você que está nos assistindo agora vai ouvir um pouquinho aqui sobre o Apocalipse. Você acha, pastor Saulo, que nós estamos vivendo os últimos dias? Qual a sua opinião? Assim? Sei que é difícil, né, falar sobre isso, porque é algo muito polêmico e muito complexo, né, de se entender. Mas na sua opinião aí, o que você acha em relação a isso? Estamos se aproximando aí da volta de Jesus. Eu sei que falar sobre a volta de Jesus, o povo fala assim, ih, vem essa história de novo. Né, eu lembro que em 2012 fizeram um filme, O Fim do Mundo. Sim. Que o mundo ia acabar em 2012. O que tem de gente que vendeu casa, teve gente que fez dívida, o mundo vai acabar mesmo, então... e tá aí. Então as pessoas ouvem. Só que o que acontece? A Bíblia fala que para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. O fim do mundo está se aproximando. O que eu acredito que nós estamos vivendo é o que está escrito em Mateus 24. O princípio das dores. Por que eu acredito que está vivendo Mateus 24? Porque em Mateus 24 vai falar sobre o princípio das dores. E o que ele fala? Que haveriam enfermidades que o homem não conseguia curar, incuráveis, e que o amor de muitos se esfriaria. O que a gente está vivendo mais hoje é a falta de amor. Né? O que a gente está vivendo mais hoje é a falta de companheirismo, de amizade, né? de caráter. E falso profeta, né? O anticristo, tudo isso nós estamos começando a viver. Ou seja, eu não acredito ainda que nós estamos no Apocalipse, mas estamos caminhando com passadas largas para o Apocalipse. O chip Mondex, né, que é aquele chip que pode ser implantado nas mãos, né, a globalização também, né? A marca da besta, né? A unificação da moeda, the New World Order, que é a nova ordem mundial, que alguns sempre estão dizendo, citando a respeito. Algum dia nós vamos trazer esse assunto aqui também para vocês entenderem um pouco sobre isso aí, que é um assunto interessante para que possamos conversar. Sim. Bom, estamos, né, chegando ao fim, infelizmente, dessa entrevista maravilhosa com o pastor Saulo, aqui de Santo Antônio de Pádua. E eu gostaria de agradecer demais, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de nos conceder aqui este momento maravilhoso e também por você ter vindo aqui na TV Aldeia para falar um pouquinho sobre a sua denominação, a forma como age, né, um cristão de verdade. E eu também gostaria de fazer uma pergunta aqui a você, a última, de garanto, não vou tomar muito seu tempo, que é o seguinte: nosso programa Superando o Limite, seja em qualquer situação da vida,
como superar os limites na vida cristã? Primeiramente, Deus como prioridade, né? Deus, quando está na nossa vida, a gente é capaz de superar qualquer coisa. E força de vontade. Não adianta. A única coisa que cai do céu é chuva e neve, né? Garra, força. Tem que ter força. Cai pra dentro. Deus falou assim para Josué: esforça-te por várias vezes e tem bom ânimo. Ou seja, Deus falou para ele: eu sou contigo, meu filho, mas eu tenho que se esforçar. Então, para superar os limites, você precisa ter força. E colocar Deus no centro da tua vida, colocar Deus como prioridade, isso independente de religião, de denominação. Deus está acima de tudo, né? Então, é isso. Você quer superar o limite, quer vencer, quer viver os sonhos sobre a tua vida, coloque Deus como prioridade. Aí sim você vai vencer. Muito bom. Essas dicas são valiosas para nossas vidas, não só para Saulo, para mim, como para você que está em casa, para sua família, no seu trabalho, né? Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, tá? Você que está aí nos assistindo na sua casa, seja onde for, obrigado por estar nos vendo aqui, compartilhando também essa entrevista muito bacana. Quero agradecer a todas as cidades do Noroeste que têm nos dado apoio, né, que têm nos abraçado, o nosso projeto TV Aldeia está presente aí, ajudando a população do nosso amado interior. Saulo, quer agradecer a alguém, a algum ministério, a alguma pessoa? Quer mandar um abraço? Não, agradecer aqui a toda a equipe, né, da TV Aldeia pela oportunidade de a gente poder estar aqui falando um pouquinho, né, do ministério, falando um pouquinho da igreja. Dar a oportunidade às pessoas conhecerem um pouco, né, como começou, algumas experiências, como nós falamos aqui sobre os dons espirituais, para essas pessoas. Agradecer a Deus por tudo, te agradecer também pelo convite e que Deus possa, né, abençoar, né, a toda a equipe, todos os responsáveis pela TV Aldeia e abençoar também todas as pessoas que estão aí, né, nos assistindo, nos acompanhando, e que Deus possa abençoar a vossa casa, a vossa vida e também toda a sua família. Sim, agora vamos pedir ao pastor Saulo aqui para que faça uma oração para você que está na sua casa, para a gente, para mim também, que eu preciso de orar, todos nós, né, precisamos. Queria pedir ao Saulo. Vamos fazer uma oração. Onde quer que você esteja agora, que você feche os teus olhos aí na sua casa, no seu trabalho, para que você possa receber essa oração e que você possa ser tocado pelo Senhor Jesus. Deus, meu Pai, nós te damos graças e honra por tudo, pela essa oportunidade que o Senhor aqui nos ofereceu. E eu quero te pedir agora, meu Deus, que o Senhor visita a casa dessa pessoa, a família dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, que talvez sofre com depressão. Essa pessoa, meu Deus, que talvez está aí com alguma enfermidade, com câncer. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, ser a cura para essa pessoa. Seja a porta, seja a saída. Toca, meu Deus, sobre cada lar. Toca, meu Deus, sobre cada família. E que o Senhor, meu Deus, repreenda tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, aonde tiver um coração quebrantado, aonde estiver, meu Deus, um coração, meu Deus, voltado para se humilhar a Ti, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, faça resplandecer o Teu rosto sobre a vida deles. Que haja milagre, que haja portas abertas. Pai, nós abençoamos e entregamos também, Deus, a TV Aldeia nas Tuas mãos. E que, meu Deus, a cada dia mais, essa TV possa crescer, florescer. E que um tempo de crescimento, de prosperidade, desça sobre este lugar e sobre todas as pessoas aqui responsáveis. Senhor, eu declaro e profetizo um tempo de bênção sobre essas vidas. E eu creio que através dessa programação, pessoas foram tocadas pelo Senhor. Milagres, testemunhos acontecerá através dessa oração e através dessa entrevista. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nosso nome. Mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, seja tocado e receba a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado. Um forte abraço.